tudo isso em livros. Né? Nós não vimos acontecer, mas elas estão sendo repassadas para as gerações futuras. Então, no livro de Deuteronômio, considerado a repetição da lei, reitera todo aquele ensinamento que Deus deu a Moisés. Moisés iria morrer, né? Naquela época todo mundo sabia que iria morrer. Hoje parece que a gente não sabe, né, pastor, que vai morrer. Mas o povo já sabia. E Deus disse a Moisés: você vai morrer, vai passar a sua bagagem, o seu bastão para Josué. Josué estaria assumindo e já estava pronto para isso. Foi educado, foi ensinado, foi trabalhado, foram repassados procedimentos para que ele assumisse a liderança do povo de Israel. Então Moisés começa a dizer muitas coisas ao povo, porque parecia que eles haviam esquecido de muitas delas, né? Embora estivessem ali com Moisés, falando. A gente não pode cansar de falar, não, irmãos. Tem que falar mesmo, né? E em casa também é assim. Tem que falar para os filhos todos os dias. Porque senão eles entram aqui, saem aqui, né? Ou então esquecem. Vamos lá. Então, em Deuteronômio 4, 9 e 10, nós encontramos advertências e atribuições às novas gerações. Alguém coloca, por favor? Deuteronômio 4, 9 e 10. Vamos ler juntos esse texto? Apenas ficai atentos. Ficai muito atentos, para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram e para aquelas é uma ordenança, é uma lei, é um procedimento que Deus falava e o povo guardava em seus corações. Decorar é guardar no coração. Decorar, decor, saber, decor. A escrita ainda não existia como existe hoje, não é? Então os livros, mas lembrem que talvez não tenha sido empregado o termo livro, mas quando Deus mandou registrar, tinha que ficar em algum lugar onde todos depois iriam conhecer. Então, observem que todos os dias que viverem na terra e as ensinem a seus filhos. Quando a gente deixa de ensinar aos filhos, o que é que acontece? Eles aprendem qualquer coisa, né? Vocês querem que seus filhos aprendam qualquer coisa? Deixem de ensinar em casa. Que a primeira verdade que eles ouvirem lá fora, eles vão dizer que é a verdade. Porque me disseram, meu colega me ensinou, não sei quem falou, eu li na revista, eu vi na televisão, agora na internet, que nós não ensinamos. Deixamos de falar dentro da nossa casa. Nós ouvimos aqui no Congresso da Família, o pastor falando da mesa, né? Um momentinho que a gente senta, se reúne e diz alguma coisa, não é? Repassa alguma coisa, né? Vamos lá. Moisés continua no seu papel de reiterar todos os procedimentos. O que são procedimentos? Desdobramentos de alguns artigos, de algo que a gente queira fixar ensinando. Então, se eu diga, faça um bolo, eu não sei fazer. Então, nós vamos dar o quê? Uma receita de bolo, que é um procedimento. Quando Deus disse, não matarás, há todo um desdobramento que a gente conhece aqui na Bíblia. A gente lê toda a lei, não é? Levítico, Números trata de números, mas Levítico, né? O livro de Deuteronômio, há vários procedimentos, todos para o povo de Deus. Não era para o povo de fora, era para o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido para ser povo seu. E então, vamos ouvir aqui agora Deuteronômio 6, de 6 a 9. Moisés prossegue, não é? Inclusive, antes disso aqui, lá no capítulo 4, Moisés diz assim, olha, aprendam, sirvam a Deus, respeitem todos os princípios da lei de Deus,
porque eu não vou nem passar esse Jordão, né? Porque Deus me castigou aí por causa do procedimento de vocês. Deus disse uma coisa e eu fiz outra. Não foi assim? Fala à rocha, Moisés. Moisés bateu na rocha. Moisés deixou de entrar na terra prometida. E naquele momento ele, Senhor, deixa eu passar o Jordão. Não, Moisés. E não se fala mais nisso. Às vezes a gente insiste, não é, pastor? Com Deus, querendo que Deus dê um jeitinho, né? Ele disse assim a Moisés, não se fala mais nisso. Na nossa linguagem de hoje. Vamos lá? Deuteronômio 6, de 6 a 9. O nosso papel, como pais, como educadores. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa. Vamos ler comigo, irmãos? Para a gente decorar. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Então, esse foi um procedimento detalhado que Deus deu a quem? A Moisés. E Moisés repassou para quem? Josué. E Josué repassou para quem? Para o povo. E se lembram lá daquele finalzinho de Josué também, Josué 24:15, se não me engano, o povo já estava, né, meio que querendo não obedecer. O que foi que Josué disse? Como foi? Mas se vos parece mal cultuar ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa cultuaremos ou serviremos ao Senhor. Então, foi assim, não é, irmãos? Todo o procedimento, que Deus era muito detalhista. Nós já vimos, não é? Muito detalhista. E nós hoje vamos cumprir a palavra dada a Moisés no passado, porém vigente até hoje. Vocês concordam comigo? Está vigente até hoje? Está vigente até hoje. Infelizmente, não acontece tanto, mas está vigente até hoje. Então, nossa história sobre a educação começa há muito tempo atrás. Não é hoje. Não é agora. Nós já tínhamos no passado todo procedimento educativo, principalmente para o povo de Deus. O cristianismo, então, durante todo o tempo, foi firmado em raízes judaicas. E permanecia, então, o ensino da palavra, sinagogas, onde o povo podia se reunir para que tudo fosse repassado. Esdras, quando o povo voltou do cativeiro, cabeça cheia, mandou o quê? Leu o livro, não foi? Vamos ver se eu anotei aqui. Mas eu não anotei aqui. Sobre o livro. Esdras 8:1. Esdras 8:1. O povo retorna do cativeiro. De novo, né? Andou misturado com todo tipo de gente da Babilônia e outros lugares onde eles estiveram cativos. E então precisavam lembrar de novo das coisas de Deus. Já muitas gerações haviam passado e houve um erro assim grave, gravíssimo, que nem tudo foi passado para o povo. Lá no tempo dos juízes, não foi? Houve assim total, eu diria assim, falta de cumprimento da palavra do Senhor. Foi um tempo assim bastante tumultuado com relação a servir a Deus, né? Havia batalhas, o povo se desviava, mandava um juiz, e por aí foi muito triste essa história. Então vamos lá ver o que foi que Esdras fez.
Esdras 8:1. Desculpem. Eu queria que você colocasse o versículo seguinte, quando fala da leitura do livro. Se não encontrar, não há problema, porque também eu não quero perder aqui, no caso, esse tempo. Então, Esdras pegou o livro e começou a ler. E o que foi que aconteceu? Neemias também, na reconstrução dos muros, o povo chorava. Né? O povo ficou triste de saber da condição em que eles haviam vivido, pela desobediência. E agora o povo chorava diante de lembrar da lei de Deus, o que estava na sua palavra. Vamos prosseguir. Então, antes do cristianismo, já aconteceu muita coisa sobre educação. No campo do cristianismo, nós vamos ver que é mais recente, mas antes, na Idade Média, por exemplo, imperava o quê? A educação católica, né? E a Igreja Católica assim imperava. Os procedimentos da Igreja Católica foram repassados, tinha catecismos, faculdades, mosteiros. Faculdades não nesse termo que nós temos hoje, mas eles repassavam os ensinamentos da Igreja Católica. Veio a reforma. E no momento da reforma, muita coisa mudou, porque o povo passou a ler as Sagradas Escrituras. Muita coisa mudou. E aí nós chegamos ao cristianismo cá, depois que Jesus veio, claro, né? E então Jesus começou a ensinar. Jesus pregava, ensinava e curava. O ministério tríplice. Ele veio para pregar, para trazer a palavra de salvação, mas ele ensinava em momentos diversos. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras Jesus ensinando. Vamos para o Sermão do Monte, Mateus 5, verso 1. O que diz Mateus 5, verso 1? Mateus 5, verso 1. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, se aproximaram dele seus discípulos, e a continuação, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, Jesus... Muito bem, para aí um pouquinho. Ele passou a ensinar as bem-aventuranças. Em outro momento, Jesus estava com seus discípulos e ele passou a ensinar, Marcos 6, 34. Marcos 6, 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, porque Jesus era acompanhado sempre de uma grande multidão. O impacto que a vinda de Jesus Cristo causou no povo daquela época foi seguir a Jesus, porque eles tinham muitas necessidades. Então, tinham necessidade da palavra, do ensino e da cura. Muitos procuravam Jesus para a cura. Jesus curava a alma, o espírito, e ensinava e pregava. Mateus 6, 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor. Eu não concluí o anterior ainda não. Eram como ovelhas que não têm pastor. E ele, então, começou a ensinar. Naquele momento, Jesus reuniu uma grande multidão. E eles ficaram ouvindo todas as coisas. E foram 3 dias ouvindo Jesus ensinando. E eles não se preocuparam com a comida. E Jesus teve compaixão daquele povo, né? Eu não vou despedir esse povo com fome, porque eles vão desfalecer pelo caminho. E aí aconteceu também um milagre. Jesus multiplicou pães para que todos se alimentassem. Então, os ensinos de Jesus eram sempre acompanhados de exemplos, de situações práticas. E nesse momento também as pessoas aproveitavam e levavam os seus enfermos, e Jesus curava os enfermos. Vamos passar adiante. Jesus pregava, ensinava e curava.
conforme narrado nos evangelhos. Ele utilizava a pregação para anunciar o reino de Deus. Se lembram da parábola do semeador? Jesus pregou, dando como se fosse um roteiro de como seria lançada a palavra, né? Ela vai ser lançada em terreno pedregoso, em terreno fértil, no meio de espinhos, na estrada. E Jesus pregou ensinando a forma de transmitir a sua palavra e onde, certamente, onde ela alcançaria. E as pessoas ouviam Jesus. Após a ressurreição de Cristo, a igreja primitiva crescia. Atos 2, 42 a 47, inclusive com ensino no templo e nas casas. Olha o discipulado. Nas casas eles se reuniam para aprender a palavra. E aí veio a perseguição, e eles se reuniam onde? Nas casas. E eles falavam, ensinavam e pregavam também. Houve um momento de muito crescimento da igreja. Então, o discipulado não é nada mais, nada menos do que um preparo para que a igreja do Senhor cresça. Nós somos discipuladores. Porém, antes disso, nós vamos ler Mateus 28, de 18 a 20, que é a missão de Jesus Cristo, a missão de Deus para nós. Há um termo latino que diz, é a missio Dei, a missão de Deus. Qual foi a missão de Deus? Vamos ler esse texto juntos, irmãos? E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Entenderam? Essa é a missio Dei, a missão de Deus para cada um de nós. Olha, para cada um de nós, eu, você, o pastor, que nós estamos preocupados muitas vezes é aqui no púlpito ouvir a pregação, e é o pastor que tem a obrigação. É assim, pastor? E nós, vamos ensinar, vamos falar, vamos anunciar entre as nações a sua glória. Está lá no Salmo 96. E entre todos os povos as suas maravilhas. Nós conhecemos todas as maravilhas de Deus. Não conhecemos? Quem não conheceu está lendo a Bíblia para conhecer, não é? Quem ainda não sabe. E nós aprendemos onde? Nós temos hoje o quê? A melhor escola do mundo. Qual é? Escola Bíblica Dominical. Conceição sorriu com todo sorriso. Escola Bíblica Dominical. Colocar o nome dela é EBD. Então, nós temos a EBD. O momento do púlpito está restrito justamente à pregação do pastor. Genérica, para todos. Mas o momento da EBD é um momento preparado para cada faixa etária. Porque não é onde todo mundo faz EBD. Poderia ser assim? Poderia. Mas nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos jovens, temos adultos e nós temos os que já estão numa faixa mais avançada, que é a melhor idade. Tem gente que diz que não é melhor não, viu? Mas a melhor idade. Nós estamos mais atentos. Quem foi que sorriu aí? Nós estamos mais atentos, com mais tempo, não é? E aí nos aprofundamos mais, lemos mais a Bíblia, oramos mais. Eu acredito que seja assim, não é que nós temos mais tempo. Não é, Amélia? É assim mesmo. Então, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-as. Ide, portanto, fazei discípulos. Olha o quê? Eu estou falando hoje sobre missões e educação. Ensinando-as
é o quê? Discipular. Discipular é eu falar individualmente com você. Eu quero incutir a palavra de Deus na sua vida. Eu falo diretamente com você. Quando o pastor prega, ele prega para todos, né? Não prega direcionado para ninguém, não é, pastor? Prega para todos. Quando eu vou ensinar, eu direciono meu ensino para cada faixa etária. Qual é o nível de compreensão de uma criança, de um adolescente? Por isso, nós temos um ensino sistematizado. Acontece na escola secular, não é? Mas na escola secular não tem foco com o ensino da palavra. Não é ênfase da escola secular. Ele aprende de tudo. Matemática, física, português, história. De tudo um pouco, que vai precisar na vida, né? E ler os livros que vêm de lá de trás, não é verdade? Não é, Camila, também professora? E a gente ensina uma porção de coisas lá de trás. E uma vez meu chefe me perguntou se eu acreditava em tudo que estava na Bíblia. Eu disse sim. Mas você viu escrever? Eu disse não. E você estuda, está na faculdade. E você viu tudo? Está escrito. Por que você acredita? É óbvio, eu acredito na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Os homens já comprovaram que ela tem coisas diferentes, não é? A ciência comprova muitos fatos que estão aqui. E ninguém nunca deixou de usar a Bíblia. Ela está aí para todos e por toda a eternidade. A palavra de Deus, não é? Subsiste aqui, para sempre. De quem é a obrigação de levar, de falar, de divulgar essa palavra? De quem é? Nossa. Então, e começando em casa. Por que a ênfase mais, irmãos, em começar a educar em casa? Por quê? Na escola ele aprende de tudo um pouco. Mas na sua casa você quer que ele aprenda a palavra de Deus. E hoje a escola não está ensinando religião. Por quê? O Estado é laico, é laico. Não vai defender a religião de ninguém. Não vai dizer que Deus é todo-poderoso. Não vai dizer. Mas na sua casa você vai dizer. Na sua casa você vai estabelecer tratados, procedimentos para os seus filhos. O que é procedimento? Vamos orar? Eu não sei orar, então eu vou lhe dizer como é que ora. Jesus Cristo não deu procedimento? Deu. A oração do Pai Nosso não é um procedimento? É. E quando orardes, orareis assim. Pai Nosso que estás nos céus. O pastor ensinou aqui numa quarta-feira, não foi? O procedimento é, primeiramente, exaltar ao nome do Senhor, exaltação a Deus. Pai Nosso que estás nos céus. É um procedimento detalhado, não é? Você pode colocar o que você quiser na sua oração, porque vê um momento em que você tem 10 pedidos para fazer, nenhum agradecimento. Tem momentos que você tem 10 agradecimentos para fazer e nenhum pedido, não é? Não acontece isso? A gente vai fazer 10 agradecimentos. Não, Senhor, hoje eu não vou te pedir nada. Chega de tanto te pedir. Não é assim que a gente diz? Vamos lá. Bem, então, o que é que a igreja pode fazer? Preparar pessoas para discipular, para transmitir esse ensino da palavra. Porque quando a pessoa vem para a igreja, ela aceita Jesus, ela vai começar, ela pode até já conhecer as Escrituras, mas ela vai começar a fazer um estudo mais detalhado, mais direcionado para que ele aprenda doutrinas. É muito importante aprender. Há muitas doutrinas por aí hoje, não é? Muitas doutrinas. O Deus é um só, mas muitas abordagens sobre Deus e sobre os procedimentos da palavra de Deus. Então, nós vamos discipular as futuras gerações. E há hoje muito mais recursos do que no passado. Nós encontramos não só a Bíblia, livros, revistas, a internet, os meios de comunicação que nos facilitam. Olha, fulano, tal hora, você pode, né? Vamos fazer uma live aqui, vamos nos reunir e fazer uma reunião aí nesses aplicativos de reuniões, Meet, Teams e outros por aí. E aí a gente fala com o outro que está longe. Não, mas eu vou falar aqui, olha, se conecta comigo aí, eu vou te passar uma mensagem. Não é verdade? Muito mais recursos.
Antigamente, como é que a gente se comunicava com alguém lá no fim do mundo? Uma carta. Quanto tempo essa carta levava para chegar? Misericórdia. Quando o correio não perdia a carta. Ela chegava, né? Então, hoje não. Vou ligar, cadê? Ô, Rose, cadê você aí? Eu quero lhe ver. Aí Rose aparece lá, no vídeo. E a gente, né, não adianta mentir. A gente, não, eu estou doente. Não, você está boa, quero ver você. É bem assim, tudo facilita, não é, irmãos? Tudo facilita. Que maravilha, gente, olha. Tudo fácil, né? A tecnologia, então, utiliza recursos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia tranquilamente. Geralmente a gente tem culto no grupo da melhor idade, né? E a nossa líder, que é a Denise ali, manda um vídeo, irmãos. Aí a gente manda um vídeo, né? Para a Anice ver que os da melhor idade estão todo mundo bem aí. Manda um vídeo, né, Anice? E aí a gente manda. Quem está em casa, mesmo doente, né? Manda um vídeo. E aí ela vê como é que está. Ela é assim, ela é bem assim, né? Então vamos lá. Nós temos todos esses recursos a nosso favor. Podemos fazer muito mais. Então, nós estamos na igreja e podemos fazer muito mais. E pensando em educação, então, nós trazemos os esforços da Convenção Batista Brasileira. Olha, eu sou batista, você é batista também, né? Nós temos que defender a nossa denominação e falar da nossa denominação. E não falar mal da dos outros, não é? Não falar mal. Então, a Convenção Batista Brasileira tem se preocupado com tudo isso. E este ano, mais do que nunca, está trabalhando sobre firmar propósitos na educação cristã para todos. Todos os esforços têm sido feitos em função de preparar pessoas, preparar gerações, adolescentes, crianças. Nós trabalhamos assim na igreja. Crianças, adolescentes, adultos, né? Eu vou convidar aqui um representante de cada organização. A EBD nós temos quantas classes, Conceição? Crianças, né? Crianças divididos em 3 momentos. Os pequeninos, nós temos no berçário. Nós temos, depois dos pequeninos, os principiantes, que é a infância, a pré-escola da igreja. Nós temos os primários, aqueles que já começaram a ler, estão todos, né, empenadinhos. Nós temos os juniores, que são os pré-adolescentes. Temos os adolescentes, temos os jovens, temos os adultos, né? Aí tem aquela classe assim dos que são já adultos, mas não querem sair, aquela classe de adulto, meio jovem, meio adulto, né? Mas adolescente aqui já gosta de ir para a classe de jovem, não é? Eu vejo a classe de jovens cheia de adolescentes, eles estão por ali, né? E então, o que é que acontece? Temos adultos. Então, nós temos esse ensino sistematizado, porque cada faixa etária tem uma necessidade. Necessidades diferentes. Eu vou convidar aqui representante das crianças. É Sofia Costa. E ela vai representar a EBD infantil, o Amigo de Missões. Ainda tem as organizações missionárias. Quais são as organizações missionárias? Amigo de Missões. Quem sabe? Mensageira do Rei. Embaixador do Rei. JCA. Olha, eu estou chamando. Olha o que eu falei aí para vir aqui. GAN. Nós temos, não, depois da JCA vem MCM. MCM, eu vou voltar a chamar, só a Sofia apareceu. Sofia representa a EBD. Quem mais aqui da EBD infantil quer vir à frente? Quem mais? Cadê? EBD infantil tem gente assim. Cadê, Priscila, seus alunos juniores? Cadê os adolescentes? Os meninos, adolescentes, Lucas, Felipe, olha, gente, todo mundo ali em cima, escondidinho lá atrás, né? Mas eu vou chamar, viu? Estou chamando aqui. Embaixador, homens, agora homens, né?
Organização Missionária Masculina de Homens Batistas. Vamos lá? GAN. Olha que eu falei com todo mundo aí, viu? Mensageira já está aqui. Amigo de Missões já está aqui. Homens. GAN do passado, gente. Senão eu chamo pelo nome. Gente, essas organizações, aqui nós temos também Vicente representando, ó, pré-adolescente, e olha que esses meninos e essas meninas já estão avançando acima do limite estabelecido para cada faixa etária. Estão muito sabidos, muito inteligentes, né? Fazem coisas que a gente duvida. Então nós temos aqui, olha, amigo de missões da Sofia, e Sofia é também mensageira do rei. Não está na faixa etária dela, mas ela é também mensageira do rei. Não é, Sofia? Também. Mensageira do rei Mirim. Aí temos Vicente, representa aqui também. Amigo de missões são meninos e meninas juntos. Mensageira do rei são as meninas de 9 a 16, até 18 anos, agora a gente mantém. Aí nós temos, cadê embaixador? Nós temos Júlio. Júlio é embaixador, né, de 9 a 17. Né? Lucas aqui representando os adolescentes. Felipe representa os adolescentes. Marcos representa o quê? Quem é Marcos que representa? O GAN, tá vendo? Vocês não sabem o que era esse GAN aqui na igreja. Esses rapazes, é quando saem da embaixada, todo mundo querendo voar. Eles revolucionavam aqui, não era Marcos? Se pedir a Marcos para contar a história, ele vai levar meia hora contando. Adelmo aqui representa, ó, líder de embaixada. Foi embaixador. Diga aí, Adelmo. Vou deixar ele dizer com as palavras dele. Diga aí, Adelmo. Bem, né, eu iniciei na igreja aos 8 anos e justamente na embaixada, né? E hoje eu posso dizer que o impacto da embaixada, dos embaixadores do Rei Minha Vida, é o homem que eu me tornei hoje, né? É o compromisso que eu tenho com Deus, o compromisso que eu tenho com minha família, com meus filhos, né? De estar sempre prontos a ajudar, né? Tem uma parte do compromisso dos embaixadores, no finalzinho, né? Ele fala sobre todos os comportamentos do embaixador. Ter uma vida digna, falar sempre a verdade, corrigir sempre seus erros. E uma parte final que diz assim, se assim não for, para que nasci, né? Se não nascermos para servir a Cristo, para que estamos aqui, né? Então, isso me impacta até hoje a minha vida, né? Como foi GAN e outras atividades que tivemos. Então, é uma grande importância, né? Vocês, pais, trazem seus filhos para que eles participem, para que estejam ativos em todas as atividades da igreja, né? Então, acho que a palavra de Deus na minha vida me moldou, né? Ainda precisa ser lapidado algumas coisas, ainda precisa ser melhorado, né? Mas eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Cristo em minha vida. Eu sou feliz porque eu tenho uma família e eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso é muito bom para mim. Amém. Estou sentindo a falta aqui da JCA. Não vou nem dizer o nome dela. Vou esperar que ela venha aqui na frente. Marquinhos, eu vou lhe dar 1 minuto para falar sobre o GAN. 1 minuto só. Bom, irmãos, a época do GAN, não me pergunte quando começou, nem quando terminou, porque eu não me lembro. Os cabelos brancos denunciam isso, né? Mas nós fizemos muitas atividades, né, missionário, grupo de ação missionária. Né? Nós visitamos asilos, nós visitávamos hospitais, nós fomos à casa dos aidéticos, nós fazemos evangelismo em tudo quanto é canto. Nós visitamos aldeias ciganas, né? Nós fizemos muitas coisas evangelísticas, né? Assim, junto com a JCA, junto com os homens, né? Quando se tratava de missões, nós estávamos aqui. E hoje, graças a Deus, nós temos muitos gamistas que são pastores, né? A gente trabalhou muito o caráter, né? O nosso caráter, né? na organização. Dia de segunda-feira, a nossa reunião era para isso. Nosso conselheiro, que foi do início ao final, que foi o irmão Jeremias Luz, né? Ele trabalhava muito isso conosco, né? E graças a Deus, muitos formados hoje, né? Muitos homens de caráter, pastores, começaram nos embaixadores, foram até o GAN, e graças a Deus são homens de bem hoje, né? Graças a Deus. Muitos gamistas aqui hoje ainda
Pena não ter mais essa organização aqui na igreja, né? Mas ainda há tempo, né? Que Deus possa tocar no coração dos jovens e que nós possamos fazer, né? Reviver novamente essa chama. Eu estou disposto a participar novamente, mas depende de vocês, jovens, né? Rapazes jovens, que gostam de missões, né? Que queiram fazer esse trabalho. Que Deus nos abençoe. E por isso Marquinhos se recusa a ser velho, mesmo com o cabelinho assim, não. É porque ele foi embaixador, foi gamista, aí ele é jovem até a eternidade. Até a eternidade. Jacinta foi JCA, que não tem mais hoje. Eram jovens solteiras. Revolucionou a JCA, não foi Jacinta. Ela não gosta de falar muito não, mas como o tempo está muito avançado, né, eu vou deixar a Jacinta sem falar. Irmãs, momentos maravilhosos. Não, ela não fala muito não, mas é que o tempo está avançando. Ainda tem um vídeo para as meninas. Aqui está o irmão Péricles, hoje ele é presidente da Sociedade de Homens. E faça um convite, irmão Péricles, vou lhe dar o microfone, o irmão vai falar 1 minuto convidando os homens a frequentar a organização. A paz e a graça, irmãos. Hoje, como estou presidente, né, dos homens, né, eu quero fazer esse convite, né, assim como a irmã Marilene falou, né, como eu tenho feito, né, esse convite também a muitos homens aqui, né, a participarem da nossa reunião, que é dia de quinta-feira, às 19 horas, aqui na igreja mesmo, certo? Então, os homens estão todos convidados a participarem desse evento para nós podermos crescer, né, na causa de Deus, né? Ok? Certo? E breve nós vamos ter o nosso churrasco, viu? No final desse mês de julho, viu? Dia 26, se preparem, viu? Nós temos a irmã Bárbara, todos conhecem a irmã Bárbara? MCM, eu não vou dar a palavra a ela também, tá, Bárbara? Só por causa do tempo. Mas as mulheres fazem parte de uma organização fortíssima. Bárbara, MCM, uma organização, irmãs, fortíssima, extremamente relevante. E há muitas mulheres aqui participando do MCM. Elas fazem de tudo. Inclusive, elas brincam, ainda são mensageiras, viu? Ainda são mensageiras elas brincam. Tem momentos maravilhosos. E como eu tinha um vídeo de mensageiras, eu vou exibir um vídeo de mensageiras quando elas completaram. A organização completou 43 anos. Ele não ficou muito bom lá, mas hoje ele está bem melhor. E aí eu vou agradecer a vocês aqui, os embaixadores, tá? E são adolescentes também, participam de 2 momentos, na escola dominical e na organização. Qual é a diferença, Marilene? Eles têm outras atividades, inclusive recreativa. Na escola dominical, nós temos o ensino da palavra, mas aí eles vão ter campeonato de futebol, como ele contou ali, dos rapazes, eles iam por esse mundo inteiro, carregavam caixa nas costas, né? Faziam caridade. Essas meninas, as moças, vocês nem imaginam o que elas faziam por aí, de tanto que elas andavam, né, fazendo o discipulado, essa é a ênfase da organização. E eu agradeço a vocês, essa palavra foi muito importante para que a igreja conheça as organizações missionárias que estão trabalhando para que nós tenhamos no futuro missionários, pessoas dedicadas nos campos, porque são organizações missionárias. É um momento diferente do culto aqui, onde nós aprendemos de uma forma genérica a palavra de Deus. De uma forma genérica que eu digo para todos, tá? Então, agradecemos a Deus por essas crianças. Outra que eu não vou dar o microfone aqui, senão vai falar o tempo todo, é essa pequena. Ó. Ela fala, viu? Ela fala muito, tá? E ela faz parte de 3 organizações, essa pequena, viu? Podem sentar. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, todos, crianças, meninos, meninas, homens, mulheres. Os homens agora estão também congregando os gamistas, porque nós não temos GAM aqui, então eles já estão na organização dos homens. Eu gostaria que alguém colocasse o vídeo, nós já estamos, o vídeo é um pouquinho longo, mas assim que terminar o vídeo, estaremos encerrando. Viu, pastor? Só são 5 minutos. Então, por favor, coloquem o vídeo. Irmãos, então é um momento lindo, maravilhoso. Nós começarmos com os nossos filhos assim, olha, crianças, né? Juniores, adolescentes,
para que eles cheguem a essa fase de quem? Eu não vou dizer quem é o mais velho na igreja, é claro, né? Mas nós temos aqui irmão Rubem, que passou por várias organizações. Eu não estou dizendo que ele é o mais velho, tá? Não é? Não estou dizendo. Mas que tem uma longa história para contar. O vídeo, por favor. Então, é educação que anuncia a missão. Qual é a nossa missão? Enquanto colocam o vídeo, qual é a nossa missão? A nossa missão? Discipular gerações. Qual foi a palavra de Jesus Cristo sobre isso? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até os séculos. O vídeo está disponível, se não estiver, não há problema. É da organização Mensageiras do Rei. Uma organização que trabalha com as medidas. Bem, o que a gente trata nesse vídeo é da relevância da organização na vida de cada menina que passou por ela. Essa menina, por exemplo, que está aí, ela tem dificuldade para enxergar, mas ela aprendeu todas as etapas da organização. E o testemunho dela é maravilhoso, porque ela vem de uma família que não é cristã. E ela seguiu todos os momentos